Amigos e amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa quarta videoaula. Nesse encontro, vamos tratar dos objetivos da comunicação interna, os objetivos estratégicos. Os primeiros objetivos estratégicos que selecionamos foram os de tornar influentes, informados e integrados todos os funcionários da empresa. Esses objetivos têm a ver com aquilo que vimos nos benefícios da comunicação interna. A gente tem que ter como objetivo, para obter aqueles benefícios, a gente tem que ter como objetivo estratégico esse conjunto de ações, que é o de tornar influentes, informados e integrados todos os funcionários da empresa. Vamos lá, vamos destrinchar um pouco essas ações. Primeira ação: tornar os públicos internos influentes. Como poderíamos tornar os públicos internos influentes? Ser influente dentro de uma organização é participar da sua tomada de decisões. E para isso é preciso que a gente envolva os públicos internos nesse processo de decisão. Existem diversas formas de se fazer isso. Um deles, e muito conhecido, é o planejamento participativo. É você permitir que os empregados participem do seu planejamento, sugerindo coisas, ações, etc., que eles achem que são interessantes. Dar voz a esse empregado ou esse funcionário dentro do seu processo de planejamento. Uma outra forma interessante de torná-los influentes é permitindo que eles, sempre que quiserem, falem, deem opinião, sugestão e algo que tenha a ver com o seu processo de trabalho. Com isso, você vai estar engajando o seu público interno dentro do processo de tomada de decisão. E claro, se a ideia dele for boa, valorize. Pense em formas de valorizar, de premiar, de alguma forma homenageá-lo ou de divulgar que aquela ação veio dessa pessoa, ao invés de assumir a autoria daquela ideia. Isso é muito importante para o engajamento desses públicos e é uma das alternativas que temos de torná-los influentes. Uma outra forma de torná-los influentes é engajá-los em todo o processo de comunicação. Por exemplo, digamos que a empresa ou a organização vá fazer uma campanha publicitária divulgando alguma coisa, um produto, um serviço ou alguma ação, enfim, qualquer coisa que vá ser divulgado para fora da empresa. Antes dessa campanha, de fechar essa campanha e dessa campanha ser divulgada fora, divulgue dentro. Pergunte o que os seus públicos internos, os seus funcionários, os seus empregados acharam daquela peça publicitária, daquela peça de propaganda. Por quê? Porque quando um empregado de uma empresa vê um comercial e ele se reconhece naquele comercial, é muito importante essa identificação, porque com certeza isso vai gerar aquilo que comentamos, comentários positivos, comentamos anteriormente, né? Comentários positivos a respeito da organização que ele trabalha. E isso, obviamente, qualifica a imagem que a organização projeta para a sociedade. E claro, quando você se identifica, você tende a se engajar no processo. E se você, antes daquilo ir para a rua, ir para fora da empresa, né? Você dá a possibilidade daquela pessoa dizer o que pensa, opinar, são percepções diferentes que você, né, dá a possibilidade de se levantar, obviamente que isso vai ser muito bem visto. Sobretudo, se dos públicos internos vierem uma grande ideia
de acréscimo ou de melhora daquela peça publicitária, ou mesmo a detecção de algum problema que não foi notada pela equipe de publicidade, mas que os públicos internos conseguiram identificar e livrou a organização de problemas sérios, talvez até de uma crise de imagem. Então, é uma dica, né, uma deixa legal, é você sempre que for divulgar, ou não sempre, mas sempre que for possível, divulgar algo para fora, você submeta primeiro para os públicos internos. É um modo de empoderá-los, né? É um modo de torná-los influentes. E mais do que isso, deles se sentirem influentes no processo da organização. E isso certamente é um objetivo, é uma ação importante, estratégica que a comunicação interna tem. A segunda ação desse conjunto de ações que nós falamos como objetivos estratégicos é torná-los informados. Os públicos internos têm que ser bem informados. E como torná-los bem informados? Usando instrumentos de comunicação interna que possam levar a cada funcionário de forma adequada a informação que você pretende. Com isso, é preciso adequação a cada tipo de público. A linguagem que você vai usar para um público interno não pode ser a mesma que você vai usar para um outro público interno que tem características completamente diferentes. Deixa eu dar um exemplo do que eu estou falando. Por exemplo, em uma universidade, nós temos os funcionários de apoio, aqueles de apoio técnico, que vai na sala de aula, que liga os computadores, etc., para os professores darem aula. E temos os coordenadores de cursos, temos os professores, ou seja, são grupos que têm níveis de interesse completamente diferentes dentro da organização, que têm objetivos diferentes na sua relação com a organização, que têm expectativas diferentes, né, em relação à organização, e a própria organização também tem objetivos e expectativas em relação a esses públicos completamente diferentes. Portanto, além disso, ainda tem mais um detalhe: o nível cultural desse público influencia na linguagem e no formato da peça de comunicação que você vai utilizar para informá-los. Então, é importante que a gente também perceba a forma adequada de fazer a comunicação chegar a cada público. Lembrem-se o seguinte: o professor Rudimar Baldissera sempre comenta, né, que comunicação é disputa de sentidos. Se a comunicação é disputa de sentidos e o nosso papel é dar sentido que tenha relação direta com o discurso organizacional à comunicação que nós estamos praticando, então nós precisamos ser o mais preciso possível na comunicação que fazemos. Então, se a gente vai comunicar para um público de baixo nível cultural, que tem dificuldade de leitura, nós comunicamos de uma forma adequada, com pouco texto, com imagem, né? Enfim, a gente vai comunicar de uma forma que eles possam compreender exatamente o que a gente pretende falar. Já para um público de maior nível cultural, nós podemos ser um pouco mais aprofundados, levar uma informação de forma diferenciada, pode ser um texto mais bem elaborado e etc. Com isso, eu quero dizer que a gente precisa adequar o nosso discurso para informar bem a todos os públicos internos da nossa organização. Informar adequadamente cada um dos nossos públicos requer adequação da nossa linguagem, adequação da forma de comunicação que vamos usar com cada um desses públicos. Afinal, cada um tem as suas características e as suas especificidades, e a nossa comunicação precisa ser específica para cada um, para funcionar adequadamente e atingir o nosso objetivo estratégico de bem informá-los. A terceira ação desse conjunto
de objetivos, desse primeiro conjunto de objetivos que estabelecemos, é integrar os públicos internos da organização. Os processos internos funcionam muito melhor quando acontece de forma integrada. Vou dar um exemplo do que quero dizer. Em uma empresa de serviços, digamos que você precise marcar a hora através do telefone para poder ser atendido. Então, existe o primeiro atendimento por telefone, existe um segundo atendimento na recepção, quando você chega, e um terceiro atendimento pela pessoa que vai te atender. Se você liga para essa empresa e você é maravilhosamente bem atendido por telefone e marca a sua visita para essa empresa, e na recepção dessa empresa você, por algum motivo, se sente mal atendido, o que você vai sair espalhando sobre o atendimento dessa organização? De que o atendimento é péssimo. Você não vai separar as coisas. Você não vai dizer, não, o atendimento telefônico é maravilhoso, mas o atendimento presencial na recepção não é tão bom. Em compensação, o atendimento do profissional que me atendeu é ótimo. Não existe essa separação. A sua percepção será de um atendimento ruim, porque em algum momento do processo de atendimento houve algo negativo. E nós costumamos pensar simbolicamente, o atendimento como um todo para a gente não vai ser positivo. Então é muito importante que a gente integre as equipes, porque em qualquer processo integrado é preciso que as coisas funcionem do início ao fim para que haja percepção de qualidade. E a comunicação interna tem esse papel de integrar as equipes, de torná-los unidos em prol de objetivos comuns, que são os objetivos organizacionais. Um segundo objetivo estratégico da comunicação interna é exatamente possibilitar aos funcionários o conhecimento das transformações ocorridas no ambiente de trabalho. A pior coisa que pode acontecer no relacionamento de uma organização com o seu funcionário é que o funcionário seja pego de surpresa com as mudanças, com as transformações que a empresa implementa. Vou dar 2 exemplos para ficar bem claro o que eu quero dizer. Você está acostumado a trabalhar com um sistema operacional no computador da sua empresa há 5 anos. E um belo dia, você chega no seu trabalho, numa bela segunda-feira, né, e encontra um novo sistema operacional no seu computador, que você não está acostumado a trabalhar e que você não tem a mínima ideia de como é que você vai usar. E mesmo que você tenha uma boa ideia de como usar, não é o que você está acostumado a usar. E, obviamente, aquilo vai trazer um desconforto. Primeiro, porque você não foi informado sobre aquilo. E segundo, porque você não participou, você não tem nenhuma relação com aquilo. E mais ainda tem um terceiro, né? Que você, de certa forma, não pôde ser treinado adequadamente para fazer o seu trabalho de modo certo. Então isso é super desagradável e é, de fato, uma coisa que não pode acontecer. A comunicação interna tem esse papel, esse objetivo de não permitir que os funcionários ou os empregados deixem de ter acesso a todo o processo de transformação e de mudanças que a empresa venha fazer. Então esse é um exemplo. Um segundo exemplo é o seguinte: digamos que a empresa esteja passando por um processo de fusão com outra organização e que, obviamente, terão mudanças importantes, né, dentro do processo de trabalho de algumas equipes. Permitir que essas equipes fiquem no escuro, desenvolvendo boatos, né, e muitas vezes coisas absolutamente irrelevantes, coisas que não dizem respeito à realidade, é a coisa mais equivocada que se pode fazer. O ideal é manter essas equipes bem informadas das tomadas de decisão, envolvê-los no processo, mostrar
as possibilidades e, inclusive, pedir as suas opiniões sobre isso. Obviamente, dadas as devidas proporções. Não estamos falando aqui de tomada de decisão estratégica, né, no âmbito de direção, mas de ouvi-los no processo e deixá-los informados daquilo que é possível informar, né? Essa ideia de transparência absoluta é um equívoco, é outro equívoco absurdo. Obviamente que não se vai comunicar tudo o que acontece, inclusive o legado estratégico, informacional, que muitas vezes é sigiloso da organização, para todos os públicos internos. Essa ideia de transparência absoluta, da caixa de vidro, etc., esqueçam, porque isso não funciona na prática. Isso não é estratégico. O estratégico é informar aquilo que é possível ser informado e aquilo que é adequado ser informado para cada um dos públicos internos, para que eles possam servir, inclusive, de apoio dentro desse processo de transformação e ajudar a organização nessa transição, muitas vezes de mudança, muitas vezes de transformações importantes que vão afetar o dia a dia dessas pessoas e que, de certa forma, é muito importante ouvi-los e torná-los parte desse processo. Mas o mais importante de tudo, como falamos, é possibilitar aos funcionários o conhecimento dessas transformações, né, que podem ser ocorridas no ambiente de trabalho e, sempre que possível, engajá-los nesse processo. O terceiro e último objetivo estratégico que trazemos é o seguinte: facilitar a comunicação, deixando-a clara e objetiva para os públicos internos. Aqui nós estamos falando de adequação tecnológica da mensagem para os públicos internos. Nós precisamos fazer a nossa comunicação chegar a todos os públicos, não importa a forma, nem a mídia, nem a tecnologia que nós vamos usar para isso. Se estamos falando de uma indústria, de funcionários de chão de fábrica, nós temos que ter instrumentos de comunicação, peças analógicas, impressas, para chegar à mão desses funcionários do chão de fábrica. Se estamos falando de funcionários de escritórios e etc., nós podemos então utilizar os sistemas informáticos, intranet, etc., para fazer chegar essa informação a eles. Se estamos falando de públicos internos que estão fora do limite físico da organização, podemos então usar as tecnologias mobile para fazer chegar essa informação a ele. Mas não importa o tipo de tecnologia, nem a mídia que vamos usar para isso. O que importa é que a gente precisa facilitar a informação para esses públicos internos, que precisa estar sempre muito bem informado sobre tudo que acontece na organização, porque é isso que permite que ele cumpre, né, a ideia, os objetivos da organização, que ele se engaje na missão da organização, que ele, de certa forma, contribua para que a visão dessa organização se concretize e, obviamente, que essa organização chegue à consecução dos seus objetivos e metas estratégicas e organizacionais. Chegamos, então, ao final da nossa quarta videoaula sobre objetivos da comunicação interna, objetivos estratégicos. Agora, te convido para a quinta videoaula sobre funções da comunicação interna.